Transfusões de sangue desde 1945, a liderança máxima das Testemunhas de Jeová, conhecida como corpo governante, proíbe seus membros de receber transfusões de sangue. Essa proibição é baseada em textos bíblicos que condenam o uso do sangue como alimento. Para a organização, receber sangue por transfusão seria o mesmo que comer sangue. Além disso, a liderança costuma citar riscos médicos relacionados às transfusões e incentiva seus seguidores a buscarem tratamentos alternativos, desde que não envolvam sangue. Para fortalecer essa posição, em 1984 foram criadas comissões formadas por líderes locais para dialogar com médicos e identificar profissionais dispostos a respeitar a recusa ao sangue. Esse trabalho cresceu bastante a partir de 1991, com a criação das comissões de ligação com hospitais, que passaram a atuar em grandes centros médicos, inclusive no Brasil. Essas comissões promoveram congressos, palestras e seminários médicos, defendendo cirurgia sem sangue e divulgando alternativas aprovadas pela organização. Com isso, milhares de médicos passaram a cooperar com esse sistema. Historicamente, os primeiros grupos que recusaram a transfusão de sangue não fizeram por motivos bíblicos, mas ideológicos. Durante o regime nazista, muitos alemães rejeitavam transfusões por medo de receber sangue de pessoas consideradas racialmente inferiores. Apesar de usar uma justificativa diferente, as lideranças das Testemunhas de Jeová adotou uma proibição igualmente rígida, agora alegando fundamento bíblico. O problema é que essa interpretação levou ao longo dos anos à perda de muitas vidas, pois os fiéis passaram a enxergar a transfusão como algo espiritualmente condenável. A organização ensina que aceitar sangue pode fazer a pessoa perder o favor de Deus e a esperança da vida eterna. Por isso, muitos membros preferem correr risco de morrer a aceitar uma transfusão, inclusive em casos envolvendo crianças. Diversos episódios foram registrados em vários países, inclusive no Brasil, nos quais pais recusaram transfusões para seus filhos, resultando em graves consequências. Em alguns casos, a justiça precisou intervir para autorizar procedimentos médicos. Para garantir que sua decisão seja respeitada, as Testemunhas de Jeová carregam um documento médico declarando que não aceitam transfusão de sangue, mesmo que isso coloque sua vida em risco. Esse documento também isenta médicos e hospitais de responsabilidade. A base principal dessa recusa está na interpretação equivocada de textos bíblicos, como Gênesis capítulo 9, Levítico capítulo 17 e Atos capítulo 15. Todos esses textos tratam do consumo alimentar de sangue, e não de seu uso como tratamento médico. A organização argumenta que receber sangue pela veia seria o mesmo que ingerir sangue pela boca. Para ilustrar isso, compara a transfusão a alguém que, proibido de beber álcool, resolvesse injetá-lo no corpo. Essa comparação, porém, não se sustenta. Primeiro, porque a transfusão é um procedimento médico indicado para salvar vidas, não um vício. Segundo, porque sangue não é alimento. Ela não substitui comida, não passa pelo sistema digestivo e não tem função nutricional. O próprio contexto bíblico de Levítico mostra que a proibição se refere claramente ao sangue de animais usados como alimento e não ao sangue humano. Não havia qualquer prática de canibalismo entre os israelitas. A organização também cita um texto de Tertuliano, um cristão do século II, para afirmar que os primeiros cristãos rejeitavam o sangue humano. No entanto, Tertuliano estava apenas defendendo os cristãos da falsa acusação de que praticavam rituais com sangue humano. Ele nunca falou sobre transfusão,
até porque esse procedimento sequer existia naquela época. Usar essa declaração para condenar transfusões modernas é uma distorção histórica. Ao mesmo tempo em que proíbe transfusões completas, a liderança passou a permitir partes do sangue, classificando-as como frações menores. Isso gera várias incoerências. O plasma, que é majoritariamente água, é proibido, mas seus principais componentes são permitidos. Leucócitos são proibidos, mas transplantes de órgão permitido transferem muitos mais leucócitos. A albumina, derivada de grandes volumes de sangue, é aceita. Imunoglobulinas usadas em vacinas também são permitidas. Assim, as testemunhas de Jeová não doam sangue, mas se beneficia de produtos derivados do sangue doado por outras pessoas. Isso revela uma postura contraditória e difícil de justificar. No início do desenvolvimento dos transplantes, a organização afirmou que não havia nenhuma proibição bíblica e deixou a decisão a cargo de cada fiel, em 1962. Poucos anos depois, mudou completamente de posição e passou a condenar os transplantes, chamando-os de canibalismo. Segundo essa visão, receber um órgão seria como viver da carne de outro ser humano. Porém, essa comparação é absurda, pois transplantes não envolvem ingestão nem alimentação. A Bíblia nunca chama transplantes de canibalismo, nem faz qualquer proibição nesse sentido. Depois de mais de uma década, impedindo seus membros de receber transplantes, com sérias consequências, a organização voltou atrás em 1980, afirmando novamente que não existe proibição bíblica. O problema é que essas mudanças ocorreram sem explicações claras, como se o ensinamento anterior nunca tivesse existido. Isso levanta sérias dúvidas sobre a alegada orientação divina do corpo governante. Durante décadas, a liderança das Testemunhas de Jeová condenou as vacinas, chamando-as de práticas demoníacas, perigosas e antibíblicas. Chegou a afirmar que vacinar crianças violava o pacto feito por Deus com Noé. Por mais de 30 anos, muitos membros recusaram vacinações, acreditando obedecer a Deus. Como resultado, várias pessoas adoeceram, ficaram com sequelas ou morreram. Somente em 1952, a organização reconheceu que a Bíblia não proíbe vacinas e que a decisão deveria ser individual. Mesmo assim, evitou admitir claramente o erro anterior e nunca assumiu responsabilidade pelas suas consequências. Ao longo de sua história, o corpo governante tomou decisões graves que afetaram diretamente a saúde e a vida de milhares de pessoas em nome de interpretações questionáveis, mutáveis, direitos básicos foram violados. A Bíblia afirma que Deus é a favor da vida, da misericórdia e da liberdade. Jesus nunca colocou regras humanas acima do valor da vida. Quando líderes religiosos impõem fardos que Deus não impôs, deixam de servir a Cristo. O apóstolo Paulo alerta para que os cristãos não se submetam novamente a um sistema de servidão religiosa, mas permaneçam firmes na liberdade que Cristo oferece. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar com seus amigos. E não esqueça de deixar aquele like.